Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha só, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui pra vocês. Como vocês já viram aí na thumbnail, hoje a gente vai reagir à aula que Ações Garantem Futuro que o Barsi colocou lá no canal deles. Vai ser uma aula muito incrível, então se você quer ver o Barsi falando aqui, eu reagindo às falas do Barsi e mostrando também alguns dados do que ele tá falando, se inscreve aqui embaixo e também deixa o like, porque hoje a gente vai ter uma aula muito legal, vai ser um vídeo muito legal. E fica até o final do vídeo porque eu quero que você comente aqui embaixo se você gosta desse estilo de vídeo mais diferenciado. Então, sem mais enrolação, vamos lá pro react. Eu já vou pegar aqui o meu fone, porque hoje o vídeo vai ser a primeira vez que a gente vai gravar com fone. E vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui a tela pra vocês. Já tô aqui, olha só. Luiz Barsi explica o método mais seguro para investir em ações. Pra vocês que não sabem, a gente segue bastante da estratégia deles, tá bom? Comprar boas ações a bons preços, que paguem bons dividendos, é uma estratégia excelente. Então vamos lá, vou dar play aqui. E olha só, agora o Luiz Barsi vai falar um pouco sobre as metas dele para 2024, beleza? Vamos lá, vou dar play agora. Mudou de alguma forma suas prioridades? Assim, você colocou metas para 2024, por exemplo? Olha, eu nunca coloquei metas assim que fossem difíceis de serem alcançadas. A minha meta é o dividendo, tá entendendo? E essa meta, ela depende do quê? Ela depende do resultado das empresas. Além do resultado, depende de uma série de circunstâncias, não é isso? Mas mais especificamente do resultado. Então, eu não estou otimista com o resultado das empresas agora para 2024, porquanto o nosso governo ele tem assim, uma necessidade muito grande de recursos, né? E, lamentavelmente, ele vai buscar o recurso onde é passível de ser obtido. É o quê? Que é do tributo. Uma coisa que ele comentou muito importante é que o dividendo é a nossa principal meta como investidor. E isso eu concordo 100%, realmente eu invisto pensando sempre nos dividendos. E outra coisa que ele comentou também, que 2024 talvez não seja um ano muito bom para as empresas. Isso porque o governo aí ele tá taxando bastante e consequentemente isso atrapalha bastante os resultados e os balanços delas. E talvez 2024 não seja tão bom assim para as empresas por conta disso também. Voltando aqui, vamos continuar. Eu estou assim otimista, porque se não for mais, tá otimista. Pelo menos serão menos, mas terão dividendos. Entendeu? Dividendo é uma coisa que ela é importante para a empresa distribuir, é importante para o compromisso da empresa. Fundamental. Quando eu digo compromisso é o seguinte, por exemplo, a Klabin tem o compromisso de pagar dividendo para o pessoal todo da família, não é isso? O Santander tem compromisso de pagar dividendo para quem? Para a Espanha. Então, pessoal, uma coisa que ele está comentando aqui muito importante é que certas empresas não vão deixar de pagar dividendos. Pode ser num ano, pode pagar ali um pouquinho menos, no outro ano pagar um pouco mais, mas, por exemplo, ele citou o exemplo da Klabin e também do Santander, e essas empresas não vão deixar de pagar dividendos porque eles têm contas a pagar. A Klabin, ela precisa pagar dividendos aí para a família que fundou a companhia, e o Santander ele tem que pagar dividendo aí lá para Espanha, onde ele foi fundado e tudo mais. Então ele não necessariamente vai deixar de pagar dividendo para você, acionista minoritário, mas sim ele tem aí que pagar para a família da Klabin, no caso da Klabin, e para Espanha, no caso do Santander. Então a gente que é acionista, a gente que somos pequenos investidores, a gente surfa nessa onda de dividendos dele. Então os dividendos não vão acabar, pode ser um pouco menos, mas vão continuar bem fortes. E outras mais, né? A Vale do Rio Doce tem compromisso de pagar dividendo para os fundos de pensão. Isso mesmo. A AS Brasil tem compromisso de pagar dividendo para a AS Corporation. Então, sempre vão pagar. Pode ser menos e pode ser mais. O importante é pagar. Isso mesmo. Então, o que acontece? O mercado me ensinou uma coisa interessantíssima que as pessoas são difíceis de assimilar. Eu assimilei rápido. Dividendo você ganha por quantidade possuída. Então, o que acontece? Todos os anos eu aumento a posição de ações na minha carteira. Isso mesmo, hein? Então, mesmo que o dividendo seja um pouco menor, eu tenho mais ações para receber dividendo. Então, isso é uma prática que eu desenvolvo e mantenho sistematicamente. Uma coisa que comprova realmente isso que o Barsi falou agora é a minha posição na Klabin. No ano passado, recebi aí bons dividendos com a Klabin e agora tem para fevereiro um dividendo um pouco mais baixo, se não me engano é de 3 centavos. O mais impressionante é que o dividendo agora que ela vai pagar de 3 centavos para mim, eu vou receber mais do que eu recebi lá quando ela pagou 7 centavos por ação, porque com o tempo a gente vai acumulando o maior número de ações possível e a gente vai aumentando o nosso dividendo. Então mesmo que ele caia um pouco em algum semestre, caia um pouco
pouco em algum trimestre, a gente vai juntando essas posições e a gente sempre vai aumentando o nosso dividendo. Eu tenho inclusive dito assim, camarada que tem uma ação, ele ganha uma vez o dividendo. Se eu tiver uma ação, eu vou ganhar uma vez só. Se eu tiver 1000 ações, eu ganho 1000 vezes o dividendo. Se eu tiver 1 milhão de ações, eu ganho 1 milhão de vezes. Então, a essência está em você receber mais dividendos tendo mais ações. Tá certo? Exatamente, a gente sempre comenta isso pra vocês. Quanto mais ações você tem, maior vai ser o seu dividendo. E nem sou eu que tô falando isso pra vocês, é o rei dos dividendos que tá falando isso em pessoa. Agora veja o que o Barsi falou sobre o aumento de imposto aí para as empresas. Vamos saber a opinião do Barsi agora. Eu não digo que vai ser catastrófico, tá entendendo? Não. Eu acredito que talvez as empresas venham a ter mais dificuldades para produzir bons resultados. É difícil você quantificar a evolução de uma empresa, não é isso? De acordo com a expectativa da economia, tá entendendo? Só que essa meta, ela está diretamente relacionada com o preço. Então, na hora que o preço cair, no preço que eu interpreto ser interessante aumentar a quantidade de ações, eu aumento. Eu não avalio mais nada, eu aumento e acabou, tá entendendo? É a prática que eu desenvolvi sempre e vou continuar desenvolvendo. Perfeito. Ô, Barsi. Então, mesmo que os dividendos sejam um pouco menores por conta da tributação, acumule o máximo possível de ações. Você vê que é uma estratégia simples, não foge muito do normal, não foge muito do que a gente já sabe. A gente tem que comprar as empresas que paguem bons dividendos, sempre pensando em comprar no menor preço possível. É uma estratégia que ela é consolidada, ela é estruturada, ela já é comprovada. E ela é muito fácil da gente replicar, é uma estratégia que a gente pode começar a investir com pouco dinheiro, começar a investir hoje mesmo, se você quiser. Então é muito legal ver o Barsi mesmo falando isso pra gente. Agora, olha só, o Barsi vai falar uma coisa muito incrível, que é o seguinte, olha só, eu sempre falo, eu sempre penso que tem várias estratégias de investimento e tá tudo certo, mas a maioria das estratégias de investimento sempre fica pensando na valorização dos ativos, mas pra gente que acumula o maior número possível de ações, sempre pensando no dividendo, sempre pensando na participação do lucro das empresas, a gente torce pela queda. E vamos ver o Barsi falando isso agora. Olha, para ser muito sincero, torço para que não. Por quê? Porque eu sou comprador. E que é burro o comprador que fala que quer que suba, né? Eu quero que caia, quero que baixe. Não torço para catástrofes. Porque tiveram pessoas que falaram, não, então você torce para catástrofe. Eu falei, não, eu torço para que os dirigentes continuem necessitados de trocar a lente do óculos. Porque eles enxergam muito pouco, né? E com isso cria crise. E as crises são o quê? As crises são extremamente benéficas para quem quer prosseguir desenvolvendo uma carteira de ações. Então as crises, elas são inevitáveis, porque a competência e a capacidade dos nossos administradores públicos é muito limitada, na minha opinião. Tá entendendo? Então eu faço o mesmo jogo que eu tenho dito do jacaré, né? Eu fico esperando a crise. Quando ela vem, eu compro, entendeu? E aí você compra mais barato, comprando mais barato você aumenta mais a sua quantidade de ações. E por conseguinte, você terá mais dividendos no futuro, entendeu? Não acredita nele? Vem cá que eu vou te mostrar agora. Olha só, eu vou pesquisar aqui, vou colocar aqui em ações só para eu provar para você o que ele tá falando. Vou pegar a ação do Banco do Brasil mesmo e vou colocar aqui, ó, cotação padrão, e eu quero colocar para você a cotação dos últimos 10 anos para você ver. Aqui na tela para você está a data aí, mais ou menos, de quando foi o impeachment da nossa antiga presidente, ex-presidente Dilma Rousseff. Foi ali de 2 de dezembro de 2015 até dia 31 de agosto de 2016. E, por exemplo, no Banco do Brasil, olha o período que ele mais ficou descontado. Ele chegou aqui a R$13, quase R$14, e exatamente nesse período, entre o final de 2015 e o começo de 2016. Então, o melhor momento para comprar aqui, Banco do Brasil, por exemplo, nos últimos 10 anos, foi justamente no período que aconteceu uma crise, e nesse caso foi aqui o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E isso não é só
no Banco do Brasil. Se a gente olhar outras empresas também, vou voltar aqui em empresas, nas ações, pra gente ver. Só citando como exemplo, tá bom? Olha só, no mesmo período aqui, entre o final de 2015 e o começo de 2016, a cotação da Petrobras, que hoje está em quase R$40, R$38,20, foi aqui para R$ 4,60. Então, por exemplo, para o investidor da Petrobras, comprar ali no período do impeachment foi a melhor coisa que ele poderia ter feito. E isso, pessoal, a gente pode pegar aqui várias ações que a gente vai ver a mesma coisa. Nas crises é o melhor momento para a gente aumentar a nossa posição. E a coisa mais inteligente que a gente como investidor pode fazer é comprar as ações quando elas estão na baixa, quando a gente pensa em dividendos. E as crises são os melhores momentos para isso. Agora a gente vai ver uma coisa muito interessante, as empresas que o Barsi está comprando e também algumas que ele vendeu. Vamos lá agora ver as empresas que ele está operando. Mas aí você tirou então Sabesp, Eletrobras, ON e Ultrapar da carteira. E eu tirei também, eu já tinha tirado, que eu já tinha falado, eu tirei também Itaúsa. Então ele comentou agora que ele tirou a Ultrapar da carteira dele, ele também tirou a Eletrobras e também tirou a Sabesp, tá bom? São 3 empresas que ele tirou aí e também ele tirou a Itaúsa. Ele tinha comentado que ele tirou a Itaúsa, acho que agora ele vai falar um pouco mais sobre o porquê que ele tirou. Vamos dar uma olhadinha. Itaúsa. E aí você tem colocado o que na carteira no lugar, Marcinho? Eu tenho colocado Caixa de Seguridade. Ele vai falar da Caixa de Seguridade. Antes dele falar, olha só, eu quero te mostrar o porquê que ele vendeu. Eu lembro que em outros vídeos também, acho que foi no podcast que ele foi no Primo Rico, ele comentou o porquê que ele vendeu a Itaúsa. E olha só, a Itaúsa R$10,08. E se a gente olhar aqui embaixo, olha só a quantidade de ações que existem da Itaúsa. Se a gente olhar aqui embaixo, olha só, tem 10 bilhões e 330 milhões de ações. E pro Barsi isso aqui é uma coisa muito ruim. Eu concordo com ele, ter muitas ações assim é uma coisa muito ruim, porque para dividir todo o dividendo para essas 10 bilhões de ações vai sobrar muito pouco. Por exemplo, olha só, o payout da Itaúsa é quase 40% aqui mais ou menos, que é um bom payout, tá bom? E se a gente olhar aqui embaixo, olha só, o lucro dela tá aqui na casa dos 14 bilhões. Então, por exemplo, para ela dar R$1 de dividendo para essas 10 bilhões de ações, fazendo uma conta meio por cima aqui, ela teria que lucrar mais de 25 bilhões de reais. Então, lucrando assim 14 bilhões, ela não vai dar um dividendo tão interessante por causa dessas 10 bilhões de ações. E isso, essa base acionária muito grande é uma coisa muito ruim e foi por isso que o Barsi vendeu as ações da Itaúsa dele. Mas agora ele vai falar da Caixa de Seguridade, eu tô muito interessado para ver o que ele vai falar. Vamos lá. Eu só compro quando ela cai. E lamentavelmente não tá caindo. Isso é verdade. A gente fica chateado, mas tudo bem. E por que você gosta dela, Barsi? Não é que eu gosto dela, eu gosto do setor seguro, né? Eu acho que a Caixa tem um potencial muito bom. Todo financiamento de casa própria tem um seguro. Então eu interpreto que, como tem acontecido uma série de movimentos positivos da área imobiliária, eu acredito que ela deva performar bem. E ela está performando bem. Eu acompanho os resultados trimestrais e os resultados trimestrais estão evoluindo bastante, né? Muito. Então eu tinha também um pouco de ações da BB Seguridade. Então a BB Seguridade custa 33, Verdade. 34. Eu troquei uma por 3, tá certo? Então é isso aí. Dividendo você ganha em função de quantidade possuída, não de valor aplicado. Banco do Brasil Seguridade é uma das empresas de seguros melhores aí para se investir na bolsa, é uma que eu gosto muito. E o Barsi, ele tinha uma posição nela bem grande, ele acabou desfazendo da posição dela para comprar a Caixa de Seguridade. Porque, como ele falou, se a gente vê a Caixa de Seguridade hoje, ela tá um pouco cara, né? Mas ela tá cotada aqui a... Nossa, R$14,39. Sério? Deixa eu ver. Caixa de Seguridade... CXSE3, R$14,48. Nossa, tá caro, hein? Mesmo estando caro, na minha opinião, com a Caixa de Seguridade, a gente consegue comprar mais ações do que com a BB Seguridade, por exemplo. Olha só, BBSE3, praticamente com o valor que a gente compra uma ação do Banco do Brasil Seguridade, a gente compra quase 3 da Caixa de Seguridade. Então, pro Barsi, como ele sempre fala, o maior número possível de ações é o que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar em acumular ações. E nesse caso, na Caixa de Seguridade faz mais sentido por ela ser uma ação mais barata. Então ele fez essa troca. Ele basicamente fez de uma ação do Banco do Brasil Seguridade para 3 ações da Caixa de Seguridade. Eu acho que foi uma troca inteligente. Mesmo gostando muito também da BB Seguridade, é uma empresa excelente.
Agora o Barsi vai falar das empresas que ele tá comprando. Não tá comprando só Caixa Seguridade, tá comprando outras empresas, mas infelizmente esse vídeo ele vai ficando por aqui. Eu acho que foi um vídeo muito legal, é muito interessante a gente ver esses reacts e ver também o que outras pessoas, como por exemplo o Barsi, que é um cara que eu admiro demais. Muito do que eu aprendi com ele. E se vocês querem ver mais vídeos, por exemplo, do Barsi falando, porque tem muita coisa ainda nessa aula pra mostrar pra vocês. E se vocês quiserem, só comenta aqui embaixo que eu posso trazer outra aula, outro vídeo mostrando essa aula incrível que o Ações Garantem Futuro postaram aí, beleza? Comenta aqui embaixo se você gostou desse estilo de vídeo e se você quer mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui, deixa o like e até mais!